Irmãos, hoje, apesar do bom humor que eu me dirijo a vocês, eu quero te dizer que eu estou aqui nessa manhã para pregar uma palavra difícil. Uma palavra difícil de ser pregada, porque é uma palavra de confronto. É uma palavra que nos desafia, que me desafia. E eu digo isso porque a agenda da IBAGE, a agenda da nossa igreja, não é pautada por nós, pelo nosso coração, nossos achismos. A agenda dessa igreja é pautada pelo Senhor e pela sua palavra. Por isso, nós vamos a um livro da Bíblia, nós expomos o livro que estamos estudando, e assim, nós vamos pregar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Seja algo que você quer ouvir ou não, seja algo que te agrada ou não, seja algo que me agrada ou não. Por quê? Porque essa é a palavra da verdade, e o Senhor nos chama à fidelidade. E hoje, nessa manhã do dia 24, nós vamos estar no capítulo 24 de Josué. Hoje nós vamos encerrar essa longa caminhada que nós começamos em Josué, nessa série que se chama Caminhos de Coragem. Nessa série que vai ser assim encerrada em uma passagem desafiadora, uma passagem confrontadora para o nosso coração. Hoje essa grande jornada que nós tivemos juntos nesse livro, ela chega ao fim. Depois de nós percorrermos todos esses capítulos no livro de Josué, nós podemos talvez aqui olhar para trás em todas essas histórias e perceber que nessas histórias existe uma constante. Existe algo que parece não mudar, que parece permanecer, uma linha que segue do início ao fim deste livro. A constante que diante de perigos e ameaças enfrentados, o Senhor mantém a sua promessa, conduz o seu povo enquanto os livra e os forja segundo o seu plano. E parte desse caráter que é forjado no povo de Deus é uma chamada à coragem. Deus do início ao fim aqui os está chamando à coragem. Deus os desperta a uma coragem que não se apoia na força do seu braço, nem nas circunstâncias, mas na consciência de que o Senhor está com eles. E é por isso que o Senhor os chama à coragem. Ontem, na reunião dos jovens, nós estávamos aqui estudando o capítulo 23 de Josué. E eu disse a eles, e repito a vocês, a coragem presume uma ameaça. A coragem presume o perigo. Porque se não há perigo, se você não se sente ameaçado, por que é que você precisaria de coragem? E nós vemos que no livro de Josué, o povo de Deus é chamado a essa coragem, por quê? Porque eles estão em uma caminhada, onde eles olham à sua volta, eles veem ameaças, eles veem perigos, eles podem ser levados a inseguranças. Mas o Senhor os chama à coragem. Porque eles têm força? Não. Porque não têm perigos de verdade? Não. Mas porque o Senhor está com eles. E assim existe um chamado semelhante a nós, como igreja, a mim e a você. Esse chamado semelhante é o chamado que, mesmo diante de perigos nessa vida, mesmo diante de ameaças nessa vida, nós também somos chamados a sermos corajosos. Porque você pode, né? Porque você tem recursos, né? Não. Porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor está conduzindo a sua igreja. Porque o Senhor está forjando em nós um caráter. E por isso, não depende das circunstâncias que nos rodeiam, mas sim das promessas que aguardamos, que foram prometidas pelo nosso Senhor. No capítulo 24, essa mensagem
que é tão clara por todo o livro, fica mais uma vez evidente. E nos 13 primeiros versículos desse capítulo 24, Josué vai fazer algo, ele vai convocar todo o povo a uma cidade, a cidade de Siquém. E diante dessas tribos, ele vai lhes dirigir a palavra. Mas a palavra que ele dirige a essas tribos não é a palavra de Josué, ele fala com eles das palavras do Senhor. E nessa palavra eles são lembrados das suas origens. Josué resgata a história de Israel, falando desde Abraão, o seu chamado, a escravidão, a passagem pelo deserto, a entrada na terra prometida, até esse momento presente, onde eles estão ali, frente a Josué, recebendo essas palavras. E nesse sumário de sua história, eles são confrontados com o fato de que o Senhor os chamou, de que o Senhor os libertou da sua escravidão espiritual e física, e de que o Senhor cumpriu a sua promessa. E depois de Josué contar para eles a própria história, trazendo essa história à memória, ele vai os conduzir para uma conclusão climática, nesses 13 versículos. E ele vai dizer assim no versículo 13: isso são palavras de Deus, eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Essa é a verdade que Deus está colocando diante do seu povo. Mas lembre-se comigo de Josué, do livro. Nós vimos o povo passar por muitas situações. Nós vimos o povo lutar muitas batalhas. Nós vimos o povo enfrentar muitos perigos. Mas o Senhor está dizendo: fui eu que venci esses perigos. Fui eu que conduzi vocês. Fui eu que dei a instrução e os recursos e as forças que vocês usaram por toda essa caminhada. Os trouxe para as cidades que vocês não construíram e vocês comem de plantações que vocês não plantaram. E isso é um grande sinal da graça de Deus. Israel deveria entender aqui que tudo aquilo que eles haviam conquistado, na verdade, foi dado pelo Senhor. Eles foram alvo da graça de Deus e diante disso, nós somos então conduzidos aos eventos do versículo 14 a 29, que é a passagem que nós vamos ler e meditar sobre ela nessa manhã. Antes mesmo de ler essa passagem, eu quero lembrá-lo do que eu falei no começo. Essa mensagem ela é uma mensagem onde eu vou falar coisas difíceis, coisas que talvez não sejam agradáveis de ouvir. Mas eu quero desde já te desafiar para que você abra o seu coração e entenda que Deus sabe mais do que você. Que Deus é mais forte do que você. Portanto, que nós não venhamos a receber as palavras do Senhor como crianças birrentas, que não querem a instrução do seu pai, mas que nós possamos receber essa palavra nessa manhã com o coração aberto e expor o nosso coração e vulnerabilidades e fragilidades diante desse Deus que nos ama e que quer o nosso bem e que deixa eu te dizer que se você discorda dele, você está errado, não ele. E assim vamos então voltar os nossos olhos para o versículo 14 do capítulo 24 do livro de Josué. Eu lerei essas palavras e você pode acompanhar aí a leitura na sua Bíblia. E assim diz a palavra do Senhor: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir,
Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês, lhes fará mal e os destruirá, depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, pegou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois dessas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Peça a Ele que visite o seu coração nessa manhã com a sua palavra, que Ele abra o seu entendimento, que o seu coração seja como uma boa terra nessa manhã, que as sementes que vão ser lançadas possam criar raízes, brotar e frutificarem na sua vida. Senhor, nós nos aproximamos de Ti, Pai, com o coração cheio de temor, sabendo que nós não somos dignos da Tua atenção, nós não somos dignos de receber a Tua palavra, nós não somos dignos de conhecer a verdade. Mas o Senhor a revelou a nós. E nós pedimos ao Senhor, Deus, que nessa manhã a Tua palavra seja pregada de maneira fiel. Que o Senhor me use, Pai, com graça, para abençoar a vida dos meus irmãos. E que o nosso coração seja visitado nessa manhã pelo Teu Santo Espírito, de maneira que nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E que assim, Deus, nós possamos viver de maneira agradável a Ti e de maneira fiel, porque nós sabemos que o Senhor é a nossa recompensa. Pai, que esse momento não seja um momento onde apenas nossa mente será instruída, mas que o nosso coração será nutrido enquanto é confrontado, para que nós possamos celebrar o Teu nome e responder com convicção à proclamação do Teu Evangelho, da Tua verdade. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler, no capítulo 24, se você olhar com atenção e observar alguns detalhes, você descobrirá que ela é organizada de uma maneira que tem uma estrutura
que se repete e uma estrutura interessante. Ela consiste em uma estrutura de confronto e resposta. Há um confronto e há uma resposta. E então Josué traz outro confronto e outra resposta. Josué está pressionando a nação de Israel a tomar uma posição diante de Deus, a tomar uma posição diante da verdade e de tudo aquilo que o Senhor realizou na história do povo. E esse confronto de Josué surge em contraste com o pano de fundo gracioso que Josué está pintando aqui na história de Israel ao revisitá-la. Ele está apontando para essa graça manifesta de Deus ao povo. E diante dessa graça ele está trazendo esse confronto. E aqui se torna importante nós pensarmos juntos sobre um conceito. É bastante comum, que ao falarmos de graça dentro da igreja, se eu perguntar aqui mesmo, o que é graça? Eu sei que muitos recorrerão a uma definição de graça que se popularizou entre as pessoas e dirão assim: graça é favor imerecido. Mas essa não é uma boa definição de graça. Essa definição é, na verdade, uma definição de um outro conceito teológico. Um conceito que nós chamamos na teologia de condescendência. Veja, por exemplo, que quando Deus cria a Adão, Ele o cria sem pecado. Deus não devia nada a Adão quando Deus o criou. E Adão, por sua vez, não merecia nada de Deus quando ele foi criado. Mas Adão também não tinha nenhum demérito antes do seu pecado. Ele nada tinha feito para que merecesse ou para que não merecesse algo. Assim, quando Deus cria, quando Deus fala com Adão, quando Deus se relaciona com ele, quando Deus o visita no jardim, quando Deus interage com Adão, ele é condescendente com ele. Porque Adão não merecia aquilo. Mas Adão também não tinha feito nada para que ele não merecesse aquilo. A graça não é favor que não foi merecido, mas é favor àqueles que mereciam desfavor. Isso é graça. A graça surge quando aqueles que merecem juízo recebem perdão e bênçãos. Isso é graça. Graça é favor frente ao demérito. E a história que Josué havia contado a Israel nos primeiros 13 versículos do capítulo 24 é uma história de graça. A história de um povo que recebe perdão e bênçãos quando eles mereciam juízo. A partir dessa história, então, que surge ali no início desse capítulo, vem os versos seguintes que nós lemos. Mas o que essa estrutura nos ensina? O que é essa estrutura onde começa-se com o anúncio da graça de Deus, mas segue-se com o confronto de Deus ao povo? O que essa estrutura nos diz? O que ela nos ensina? Ela nos ensina uma verdade extremamente necessária nos dias de hoje. A verdade que a graça não é licença para pecar, mas que a graça demanda de nós uma resposta. E essa verdade se perdeu em nossa geração, se perdeu em meio a muitas igrejas desse mundo. A graça não é licença para pecar, mas ela demanda de nós uma resposta. As pessoas têm uma noção completamente errada e antibíblica nos dias de hoje, que é a noção de que um Deus gracioso é um Deus permissivo com o pecado. Isso é uma noção antibíblica. A Bíblia nos fala de um Deus gracioso, mas a Bíblia não nos fala de um Deus permissivo com o pecado. Não é incomum nós vermos pessoas tentando proteger escolhas ímpias, escolhas imorais, escolhas tolas, dizendo assim: Deus perdoa,
Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia não nos mostra um Deus que releva o pecado, mas um Deus que, pelo contrário, leva o pecado tão a sério que Ele encarna, que Ele vem lidar com o pecado Ele mesmo, que Ele vem morrer numa cruz por causa desse pecado. Deus leva o pecado a sério, Ele não é permissivo com o pecado, Ele não releva o pecado. A mensagem de Josué no capítulo 24 é uma correção a essa noção de que um Deus gracioso é um Deus permissivo. E Josué deixa isso claro através de confrontos que ele estabelece diante do povo. Confrontos que nós vamos chamar aqui, nessa manhã, de confrontos da graça. Porque sim, irmãos, a graça nos confronta. Ela demanda de nós uma resposta. Isso porque a graça manifesta de Deus é uma graça que nos move em sua direção. E se a graça de Deus não está te movendo em direção a Ele, e isso significa o mover em direção à obediência, o mover em direção à comunhão, se a graça de Deus não está tendo esse efeito sobre você, então talvez o que você esteja experimentando não é a graça de Deus, mas sim o seu juízo. Porque um Deus gracioso não é um Deus permissivo. E o primeiro confronto da graça que nós vemos em nossa passagem em Josué, eu vou chamar aqui de o confronto da herança. Veja aí os versículos 14 e 15. Eles dizem assim: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Por que é que faz sentido nós olharmos para esses versículos e nós chamarmos esses versículos inicialmente de o confronto da herança? Reparem no que está acontecendo aqui. No livro de Josué, por diversas vezes, a terra da promessa, que é um dos temas centrais aqui nesse livro, ela é tratada por Deus, por Josué, pelo povo, como uma herança. Vocês, a essa altura, precisam se lembrar disso. Já estudamos esse livro. A terra da promessa é muitas vezes tratada aqui como herança, que é aquilo que lhes pertence por direito, e não como recompensa de um trabalho. Eles não conquistaram a terra por força do seu trabalho, eles conquistaram a terra porque a receberam como herança, lhes é terra deles por direito. E assim Josué deixa algo claro após o relato dos 13 primeiros versículos. Deus lhes deu uma herança. Diante da graça da herança, Josué então vai se voltar a eles e vai dizer algo como: a graça dada a vocês, a terra que receberam por herança, que é um sinal da graça, demanda uma resposta de vocês. E ele vai nos apontar isso no versículo 14, dizendo: temam o Senhor e o sirvam com integridade e fidelidade. Josué não está dizendo para eles: vocês podem viver como vocês quiserem, porque afinal de contas, Deus perdoa. Não é isso que Josué está dizendo. Josué está dizendo: vocês não trabalharam pelo que receberam. Agora, pelo menos, trabalhem de acordo com o que receberam. Olhem para a graça de Deus e respondam a ela como devem. Porque se dependesse de vocês, vocês não estariam nessa terra. Mas já que vocês estão, então vivam de acordo. E esse é o confronto que Josué começa a trazer diante deles, ao dizer:
Temam a Deus, joguem fora os seus ídolos, sirvam ao Senhor. Há no centro desse confronto uma ideia clara que é trazida por Jesus no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, versículo 24, quando ele vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores. É essa verdade que Josué está proclamando diante do povo: ninguém pode servir a dois senhores. Josué é direto. O fato de Deus ter dado graça a eles não significa que ele releva o pecado. Eles devem escolher hoje a quem servem, e por consequência, a sua herança. Porque quando eles escolhem a quem servem, por consequência estão também escolhendo a sua herança. Ele diz: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Existem aqui 3 heranças: a herança terrena, a herança da terra e a herança do céu. Josué está colocando 3 heranças diante deles. A herança terrena é a herança que vem dos pais. Dos seus pais além do Eufrates, dos seus pais no Egito. E quando Josué está falando para além do Eufrates, ele está fazendo referência aos deuses que os pais de Abraão adoravam antes de Yahweh o chamar. E lembre-se que quando eu falo Yahweh aqui, eu estou apelando ao nome pessoal, pactual, pelo qual Deus se revela a esse povo, para que vocês tenham noção da particularidade desse Deus. Nas nossas Bíblias é traduzido como Senhor, muitas vezes, mas pelo fato de nós aplicarmos a palavra Senhor em tantos contextos, eu quero preservar este nome, que é Yahweh, para que você tenha a dimensão da pessoalidade e do pacto que vem por trás desse nome. Então Josué está aqui apontando para os pais daquele povo para além do Eufrates, que serviam a outros deuses, até que Yahweh interrompe essa história e chama a Abraão. A herança terrena é essa, mas também tem aqui uma herança da terra. A herança da terra é a herança idólatra deixada pelos povos das terras em que estavam, os deuses dos amorreus. E a herança do céu. A herança do céu é a herança dada por Yahweh. É a promessa pactual. Se eles querem a herança do céu, então a herança terrena e a herança da terra não pertencem a eles. E meus irmãos, nós temos que responder a esse mesmo confronto. Porque hoje existem denominações, existem igrejas, existem pastores, existem pessoas que se identificam como povo de Deus, mas querem herdar a herança terrena, mas querem herdar a herança da terra, mas querem se comprometer com ídolos que escondem em seu coração. E nós precisamos nos levantar como Josué se levantou e parar com a palhaçada de fingir que somos povo de Deus, ao mesmo tempo que nos dobramos a deuses dessa terra. Não está tudo bem porque Deus perdoa, não está tudo bem porque Deus não liga, não está tudo bem porque Deus é bonzinho, Ele não perdoa sem arrependimento, Ele não releva o pecado, Ele não é bonzinho, Ele é bom. Por isso você precisa estar atento às palavras mentirosas que ídolos da nossa cultura pregam a você. Que ídolos talvez dos seus pais, da sua família, das gerações anteriores pregam a você. Para que você não seja achado com ídolos escondidos no seu coração. Porque existem sermões sendo pregados nesse mundo. Você acha que você veio aqui ouvir um sermão? Não, você veio aqui ouvir mais um sermão, porque quando você sair daqui você vai ouvir outros. E antes de você chegar aqui você ouviu outros.
Mas nós temos que saber qual é a palavra de Deus, qual é a palavra dos homens, qual é a palavra da verdade, qual é a palavra da mentira. Onde foi que Deus disse, por exemplo, que não tem problema você dormir com a sua namorada, porque afinal de contas, vocês se amam. Qual que é o problema disso? Onde foi que Deus disse isso? Ele não disse. Porque está escrito em 1 Coríntios 7, mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Mas, irmãos, nós vemos pessoas até dentro de igrejas, pessoas que se dizem pastores, pessoas que se chamam povo de Deus, mas não seguem a palavra do Senhor, não temem ao Senhor, não obedecem ao Senhor, carregam ídolos nos seus corações e nas suas casas. Onde foi que Deus disse que não tem problema você ir a um casamento homoafetivo, sendo que você se chama cristão? E veja que aqui eu não estou falando com você que não rendeu a sua vida ainda a Cristo, com você que está com as suas angústias e lutas pessoais. Para você eu quero te dizer até o seguinte: eu quero te dizer que nós estamos aqui não para lutar contra você, mas para lutar ao seu lado. Porque eu não te amaria se eu não te dissesse a verdade. E porque eu conheço a verdade, eu tenho a obrigação de proclamá-la a você. Mas hoje nós vemos igrejas, nós vemos pessoas que se chamam pastores, que estão cedendo aos sermões desse mundo, aos ídolos desse mundo. Onde foi que Deus disse que não há problema você, como cristão, ir a um casamento gay, porque afinal de contas, eles se amam, por que eles deveriam ser privados disso? Ele não disse. Pelo contrário, está escrito em Romanos 1, 26 a 27, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. O que é que você, que se diz crente, que se diz povo de Deus, vai fazer celebrando e testemunhando e emprestando seu crédito como testemunha àquilo que o Senhor chama através da sua palavra de paixões vergonhosas? O que é que você está fazendo lá? Pior, como é que alguém se presta a oficiar essa cerimônia se dizendo pastor? Isso é distorcer a palavra de Deus, é ignorar a palavra de Deus, é perder o temor do Senhor, é distorcer aquilo que Ele diz segundo os seus próprios sentimentos e desejos. Não são palavras minhas, irmãos, são palavras do apóstolo Paulo. Mas a você que tem enfrentado lutas nessa área, eu quero dizer, novamente, nós não estamos aqui para lutar contra você. Nós estamos aqui para lutar ao seu lado. E o meu desejo pessoal é que esse ambiente é um ambiente onde você seja acolhido, que você seja amado e que você seja tratado. Mas eu não posso me negar de dizer a verdade a você. E eu espero que você entenda que se creio nisso, o que faço é expressão da minha preocupação com a sua vida. Porque se eu não me preocupasse com ela, eu me silenciaria, eu me assentaria na sua cerimônia, e eu aplaudiria tudo que está sendo feito, e ainda chamaria, invocaria o nome de Deus sobre aquilo, como se Deus fosse abençoar aquilo que Ele já deixou claro na sua palavra, que está fora do seu propósito. Muitos se chamam povo de Deus, querem habitar na terra da promessa, mas têm escondido ídolos em suas casas. A palavra a vocês
é a palavra de Josué. Escolham hoje a quem vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem serve a Deus pela metade, serve ao diabo. Não existe meio termo. O Senhor nos chama à integralidade da nossa fé. Diante do confronto de Josué, o povo responde a ele. E a resposta do povo para a escolha da sua herança é apontar para a sua identidade. Josué os confronta e eles apontam para a sua identidade. E eu quero até aproveitar isso para dizer a você que um dos discursos desse mundo é que a sua identidade se reduz à sua sexualidade. Mentira. A sua identidade não é reduzida à sua sexualidade. Todos nós aqui, nesse salão, temos que negar as pulsões e os desejos da nossa sexualidade. Você que é solteiro, você que é casado, você que tem desejos heterossexuais, você que tem desejos homoafetivos, todos nós somos chamados a controlar as nossas pulsões e desejos e a submetê-los à ordem de Deus, à palavra de Deus. E esse mundo te diz que você é a sua pulsão sexual. Mentira, você é muito mais do que isso, e você não deve submeter a sua identidade à sua pulsão sexual. Você deve submeter a sua pulsão sexual à sua identidade como filho de Deus. E quando Josué traz um confronto diante do povo, o povo responde com a sua identidade. Veja o que eles dizem: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. O povo está respondendo a Josué: Yahweh é o nosso Deus. E eles se lembram de que Yahweh é quem os libertou, demonstrou o seu poder, os manteve em segurança, os deu provisão, e por isso Yahweh é o seu Deus, e dele virá a sua herança. A sua herança é definida pela sua identidade. Você recebe a herança por quem você é, não pelo que você fez. Você não fala assim: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu mereço a herança. Não, é quem você é. Quem é você? Qual é a sua identidade? Isso define a sua herança. Irmãos, a nossa herança é definida pela nossa identidade, mas você é aquilo que você ama. Aquilo que você ama revela quem você é, e quem você é revela a sua herança. Se a sua identidade não aponta que Yahweh é seu Deus, mas sim ídolos escondidos na sua casa, então a sua herança talvez seja a herança terrena. Talvez seja a herança da terra, mas não a herança do céu. Agora Israel acaba de fazer um discurso ortodoxo, mas a Bíblia e o Senhor nos requerem mais do que uma ortodoxia, nos requerem a ortopraxia, nos requerem mais do que o discurso, nos requer a ação. E assim, nós vemos Josué trazendo um segundo confronto, o confronto do compromisso. O primeiro foi o confronto da herança. Agora vem o confronto da graça, que é o confronto do compromisso. Versículos 19 a 24 dizem: então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês, Ele lhes fará mal e os destruirá, depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram o Senhor para o servir.
E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: ao Senhor, nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Josué confronta aqui o povo, perguntando a quem eles irão servir, e eles respondem com a sua identidade, que aponta para a sua herança. Eles dizem: serviremos a Yahweh. Agora Josué os responde com um segundo confronto, como se ele dissesse: não, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, vocês não podem servir a Deus, para vocês não tem jeito, vocês não vão conseguir. Mas qual é a razão pela qual Josué diz que eles não conseguirão servir a Deus? A razão que Josué aponta na sua fala é que Deus é santo e que Deus é zeloso. Quando Josué diz que Deus é santo, Josué está mostrando que Deus é outro, que Deus é transcendente, que Deus é fora daquilo que é comum, que Deus não se contamina e não pode ser contaminado por aquilo que é comum, que Ele é separado disso. E os que se contaminam não podem estar na sua presença. E quando Josué diz que Deus é zeloso, a palavra em hebraico aqui é kanô, que dá a ideia de demandar exclusividade. Deus não divide a sua glória, e aqueles que o servem não podem servir a outros, e aqueles que servem a outros não podem o servir. E assim Josué está como quem diz: vocês não sabem com quem vocês estão se metendo, vocês não podem servir ao Senhor porque vocês violam a sua santidade, e vocês violam o seu zelo com o seu pecado, e se vocês agirem assim, Ele não perdoará vocês. Uau! Uau! O que Josué está dizendo quando ele fala: Ele não perdoará vocês? Isso precisa ser entendido dentro de um contexto. Josué não está dizendo que o perdão divino não é exercido sob nenhuma circunstância. O que ele diz fica mais claro no versículo 20. Quando ele fala: se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá depois de lhes ter feito bem. Josué está dizendo que Deus não os perdoará, no sentido de que Ele não vai ignorar, Ele não vai relevar, Ele não vai desconsiderar o seu pecado, porque o perdão demanda arrependimento. Com o alerta de Josué, duas coisas ficam claras. A primeira é que Deus exige exclusividade e inteireza de coração. A segunda é que o fato de Deus ser gracioso não é licença para pecar. E isso é verdade ainda hoje. Nós precisamos recuperar a nossa percepção da santidade de Deus e do zelo de Deus. Porque nós, como igreja em geral, que se mistura com essa cultura, temos sido negligentes ao perceber a santidade de Deus e o zelo de Deus. Nós precisamos urgentemente parar de interpretar Deus gracioso como Deus permissivo. E diante disso, o povo responde a Josué dizendo: não, o que queremos é servir o Senhor. Ou melhor, traduzindo o que esse texto diz, é como se eles falassem: não, antes serviremos a Yahweh. Estamos comprometidos com Yahweh. E essa resposta é interessante, pois ela abre aqui um movimento de transformação e ação no povo. No primeiro estágio de resposta a Josué, eles apontam para a sua identidade revelada em sua história. Mas agora existe algo para além dessa afirmação identitária. Existe uma transformação segundo essa identidade. Se eles são, então devem agir. Se eles são, então devem se portar como tal. Se eles são, então devem fazer. E Josué, mais uma vez, os contrapõe e diz a eles, então, o que eles devem fazer. Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração para Yahweh. E no versículo 24, nos revela a resposta do povo.
ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Ou seja, eles passam da consciência de que são um povo de Deus para a ação como povo de Deus. E é impressionante que após tão longa jornada, que após tantas vitórias, que após tantas batalhas, que após tanta coisa que aconteceu, e nós lemos cada uma delas nos últimos meses aqui na igreja, após tanto, eles têm ídolos escondidos nas suas casas. Ídolos escondidos nos seus corações, com os quais agora eles são confrontados. Ao mesmo tempo, porém, esse também é um desafio ao nosso coração. Porque é possível que mesmo após uma longa jornada cristã, mesmo até depois de ter vindo à igreja dezenas, centenas, quem sabe milhares de vezes, depois de você ter todos os trejeitos, saber todas as liturgias, cantar todas as canções, ainda é possível que depois de tão longa jornada, você esteja escondendo ídolos no seu coração. Você esteja escondendo ídolos dentro da sua casa. Talvez os seus pais deixaram alguns ídolos aqui e ali, talvez a cultura deixou alguns ídolos aqui e ali, e você foi ali como se ninguém estivesse vendo, pegou, escondeu dentro do seu casaco, levou para sua casa, colocou no seu guarda-roupa, e ali toda noite, quando ninguém está vendo, você o adora. Você faz uma oração para ele. Não há como servir a dois senhores. O Senhor requer nossa devoção completa. Ele é Deus santo e zeloso. Pode ser que o seu coração tenha pelo caminho se inclinado ao Deus do sexo, ao Deus do dinheiro, ao Deus do ego, quem sabe ao Deus da religião farisaica. Mas Yahweh nos chama para nós inclinarmos o nosso coração a Ele e ouvir a sua voz. Portanto, jogue fora os seus ídolos escondidos. E assim nós somos levados ao terceiro confronto. O confronto das testemunhas. Veja o versículo 26. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, pegou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Irmãos, o povo de Deus já havia sido confrontado pela herança e afirmado sua identidade. Confrontados com compromisso e eles responderam com obediência. Agora, Josué consuma o pacto que eles estavam fazendo. Ele convoca testemunhas que trarão revelação sobre essas identidades e esse compromisso, tornando essa fidelidade prática. Isso significa que o povo seria provado em sua fidelidade e seria submetido a juízo diante dessas testemunhas. Eu tenho certeza que todo mundo aqui nessa igreja já assinou um termo de compromisso sem ler, né? Ainda mais em épocas de rede social. Aceito, ok. Todo mundo aqui já assinou um termo de compromisso sem ler. Mas esse não é o caso de Israel, irmãos. Israel não assinou um termo de compromisso sem ler. Josué explica todos os termos. Tudo que está implicado naquilo que eles estão fazendo. Ele expõe todas as consequências das suas desobediências. E o povo assina. E as testemunhas são convocadas. E as primeiras testemunhas convocadas são eles mesmos. O versículo 22 nos diz: Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. O próprio povo teria a responsabilidade de reconhecer a violação dos termos do pacto, caso ela acontecesse. Eles eram testemunhas de que sabiam o que estavam fazendo e de que se comprometeram com aquilo que estavam se comprometendo. Não é apenas isso que Josué faz. Ele também escreve essas palavras no livro da lei de Deus. O compromisso de Israel estava registrado por escrito. E assim, quando Josué escreve no livro da lei de Deus, ele dá a esse povo também juízos e estatutos. Mas há um terceiro elemento como testemunha nessa cena. E esse terceiro elemento me lembra quando eu entrei no seminário em 2017. Nos primeiros dias, eu tive, em 2017, no seminário, um retiro acadêmico. E nesse retiro acadêmico, meus colegas e eu fomos para um acampamento mais retirado da cidade. E ao chegar ali, nós somos informados que no dia seguinte, nós chegamos ali no final da tarde, na manhã seguinte, um de nós deveria levar
uma palavra devocional aos professores e demais alunos. Mas nós só saberíamos quem traria aquela palavra na hora de falar. Assim, na manhã seguinte, quando nós chegamos ali naquele lugar, tinha um saquinho de pedras. E essa seria a forma pela qual um dos alunos seria escolhido para falar. Apenas uma das pedras era branca. E aquele que tirasse a pedra branca era aquele que traria a palavra. E todo aquele cenário bastante misterioso, bastante novo para todos nós, que estávamos todos entrando no seminário, despertou nervosismo, né, em muitos colegas. Mas eu tive uma sensação inexplicável de que aquela pedrinha branca ia acabar parando nas minhas mãos. Essa sensação, ela não foi uma sensação comum. Não foi assim, todo mundo acha que é com ele. Não foi isso que aconteceu. Foi quase que como se o Espírito de Deus estivesse dizendo para mim, é você que vai tirar a pedra branca. Porque naquele momento da minha vida, eu estava em um momento chave da minha vida. E eu estava me questionando, eu estou certo no que eu estou fazendo? Eu devia ter vindo aqui mesmo, esse é o lugar que Deus me quer. E esse momento chave seria para mim como mais uma confirmação de que eu estava no caminho certo. E de que o fato de eu estar ali era uma resposta a um chamado de Deus, e não um acidente do destino. Meu professor começou então a passar com um saquinho pela fila de alunos. Eu estava do meio para trás. E um após outro foi tirando uma pedra marrom, seguida de um grande alívio. É marrom. E assim, por diante, eles foram tirando a pedra, até que de repente o saquinho chegou em mim. Eu coloquei a minha mão ali, toquei aquela pedra que eu nunca tinha visto, nunca tinha pegado nela, mas assim mesmo eu estava convicto de qual cor ela seria. E de repente, quando eu puxo aquela pedra, há uma grande reação de surpresa em todo mundo, menos em mim, porque de fato aquela pedra era a pedra branca. E eu levei a palavra naquele dia, assim o Senhor me conduziu pela minha história, até o dia que eu estou aqui, diante de vocês, né, hoje, nessa igreja, pela graça de Deus. E eu fiz o que com aquela pedra? Eu a guardei. Eu esqueci de trazer ela hoje para vocês, mas ela fica lá numa gaveta, do lado da minha cama. E quando alguma ideia errada vem na minha cabeça, eu pergunto, mas será mesmo? A pedra grita lá de dentro da minha gaveta, será? Aquela pedra serve como um testemunho para mim, de que foi o Senhor quem me chamou. Objetos nos contam coisas. Objetos ganham significados para além deles. Objetos podem nos contar muitas histórias. E é por isso que em Siquém, na cidade que Josué estava aqui, muitos anos antes, Abraão edificou um altar junto a um carvalho. Quando Deus aparece a ele e promete aquela terra ao seu povo. E é por isso que o terceiro elemento que serve como testemunha em Siquém, junto a um carvalho, é uma pedra erguida por Josué. Uma pedra que em sua permanência testemunharia ao povo, vocês juraram servir ao Senhor. E da mesma maneira, meus irmãos, eu quero dizer a você que nós, como povo de Deus, encontramos testemunhas entre nós, encontramos testemunhas na lei de Deus e naquilo que Deus realizou em nosso meio e imprimiu na criação. Testemunhas que nos convocam à obediência, que nos lembram que graça não é licença para pecar. Assim como há em Josué 24, um tríplice testemunho com o povo, o livro e a pedra. Guardem isso. O povo, o livro e a pedra, que apontam para a necessidade de uma resposta de fidelidade diante da graça de Deus. É isso que o povo, o livro e a pedra fazem como testemunhas. Olhem para a graça, sejam fiéis. Olhem para a graça, sejam fiéis. Diante dessa convocação, nós, nesse momento da história da redenção, nós também temos um testemunho.
Um testemunho que nos aponta para não uma graça, mas a maior expressão de graça já vista em toda a história da humanidade, que nos convoca sim a uma resposta de fidelidade diante dessa graça, que nos leva à nossa herança e que requer de nós comprometimento absoluto. Nós recebemos o testemunho tríplice, onde a encarnação nos mostra que nós temos uma testemunha entre nós, que nós temos um de nós, que manifesta essa graça e a resposta de fidelidade, a graça e a resposta de fidelidade. Essa testemunha quem nós reconhecemos também pelo livro, que nos aponta que o Verbo se fez carne, e na cruz, nós temos o símbolo físico, permanente, que aponta geração após geração, e permanece assim como aquela pedra junto ao carvalho, apontando graça e fidelidade, graça e fidelidade, graça e fidelidade. Porque o Senhor veio entre nós, as suas palavras foram reveladas a nós, e a imagem dessa cruz está diante de nós, que nos fala sobre a pedra angular, a rocha que é Jesus Cristo, sobre a qual são lançados os nossos fundamentos. O que nós faremos então diante de tal expressão de graça de Deus em Jesus Cristo? Nós seguiremos após outros deuses? Nós iremos atrás de heranças que perecem? Ou nós tomaremos parte na terra da promessa, em comprometimento absoluto com esse Deus que nos torna alvos do seu amor? Após Josué erguer a pedra, nós lemos: então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois dessas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com idade de 110 anos. O nome de Josué em hebraico é Yehoshua. E o Yehoshua, na antiga aliança, conduz o povo para a terra da promessa e morre. Ele leva o povo à terra da promessa e padece e morre. Mas o Yehoshua, e a forma abreviada de Yehoshua é Yeshua, que é Jesus. O Yehoshua da nova aliança é aquele que conduz pela sua morte o povo à terra da promessa e vive. Porque o Yehoshua da antiga aliança aponta para aquele que viria como libertador do seu povo de fato e último, como aquele que conduziria o seu povo para a terra da promessa, onde eles viveriam para sempre. E nessa terra da promessa eles poderiam viver a fidelidade de maneira absoluta e plena. E é para lá que nós estamos caminhando e rumando, porque o nosso Josué é maior do que aquele Josué, porque aquele Josué morreu, mas o nosso Josué vive, e ele voltará, e nós chegaremos lá, nós atravessaremos o rio, e nós seremos estabelecidos como nação santa, como povo de Deus. E é por isso que nós prosseguimos com coragem, em meio aos perigos. O livro de Josué nos conta de caminhos de coragem, caminhos difíceis que são percorridos corajosamente sob a consciência de que a presença de Deus está com o seu povo. Irmãos, o Senhor não nos prometeu vida fácil, mas Ele nos provou que estaria conosco. Por isso, minha palavra para você diante dessa série que pregamos é: siga firme nas batalhas. Siga firme, porque o Senhor é conosco, e a manifestação da sua presença absoluta está em Jesus Cristo. Então siga firme, porque o nosso repouso na terra está garantido pelo nosso Senhor, que nós possamos responder a esse gesto de graça e fidelidade de Deus, com fidelidade da nossa parte, comprometimento absoluto do nosso coração. A graça não é licença para pecar, ela nos confronta com o amor que nos convoca à fidelidade e nos encoraja para
prosseguir. Diante disso, vamos orar, feche seus olhos, e eu quero te pedir que você olhe para dentro do seu coração agora e peça o Espírito de Deus que investigue se existem ídolos escondidos que precisam ser quebrados. Peça a Deus que Ele quebre esses ídolos e que você possa se comprometer de forma absoluta com o Senhor. Se existem impulsões, desejos que estão desalinhados dentro de você, entregue isso diante do Senhor, porque Ele é poderoso para transformar o seu coração. Nós somos como uma relva, como um sopro que passa, mas a sua palavra permanece para sempre. As opiniões dos homens mudarão, mas a sua palavra permanece para sempre. Os nossos desejos mudarão, mas a sua palavra permanece para sempre. Senhor, nós colocamos diante de Ti nosso coração, nós clamamos pelo Senhor. Eu, Pai, como pastor dessa igreja, co-pastor de Cristo Jesus, peço ao Senhor que o Teu Espírito venha sobre nós, sonde os nossos corações, vê se há em nós algum caminho mau, quebra os ídolos que construímos e escondemos dentro das nossas casas, Pai. Que nós possamos ser plenamente, inteiramente fiéis e comprometidos com o Senhor. Que nós possamos ter os olhos na herança que vem a nós por quem somos, e quem somos é resultado da ação do Senhor em nossa vida e da transformação que o Senhor operou em nós. E que assim, Jesus, nós possamos diante das testemunhas ser encontrados fiéis, proclamando e vivendo a Tua verdade. E que nós possamos passar, Deus, pelas dores, perigos, dificuldades desse mundo, sabendo que o Senhor está conosco, e por isso nós podemos ser corajosos. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e sempre. Amém.